de pragas, de doenças, de novos vírus, de novas bactérias, de tantas ameaças à vida que nos foi dada com tanto amor, para aqui neste planeta evoluirmos e buscarmos o nosso progresso espiritual. Tantas ameaças à saúde levantam entre vós, irmãos, a pergunta, a questão, o medo, a ameaça. Estamos ameaçados? Como nos mantermos imunes a tantos fatores que podem tomar nossas vidas repentinamente? Lembrai-vos, irmãos, que na evolução terrena, aos poucos, doenças e mortes repentinas provocadas por fatores hoje conhecidamente fáceis de serem dominados, foram aos poucos sendo descobertos pelos pesquisadores, pelos médicos, que sob a influência sempre e a autorização da espiritualidade maior, souberam ofertar à humanidade soluções e conforto. Vejam, os recém-nascidos já saem das maternidades com vacinas que os protegerão de uma série de enfermidades que não mais lhes ameaçarão a vida. Adultos, seres humanos maduros podem se valer também desta, que é uma das maiores descobertas da humanidade, permitida pelo alto, que são as vacinas. As vacinas nos tornam imunes a uma série de doenças e vos permite viver confortavelmente, com segurança. As novas doenças, as novas pragas, as novas moléstias continuam a ser pesquisadas para que o organismo físico de cada um de vós também receba a vacina física que vos permitirá seguir em frente com a saúde e no corpo combinado que seria recebido nesta encarnação. O que acontece do ponto de vista espiritual? O que acontece com a nossa imunidade? Como nos vacinarmos contra a baixa imunidade espiritual? Como nos protegermos das doenças, dos vírus e bactérias espirituais que nos atacam a todo momento? Percebam, irmãos, nas vacinas terrenas, inocula-se no corpo de cada um o próprio vírus, o próprio veneno modificado, para que dentro do nosso organismo, nosso corpo, na perfeição ofertada pelo Pai, possa Ele mesmo provocar a sua reação física e assim formar as suas grandes barreiras de defesa e expulsar a doença que quer se instalar.
Os vírus espirituais que vos atacam, irmãos, não podem ser combatidos da mesma forma. São vacinas também, mas as vacinas são feitas de outro tipo. Não se inocula o mesmo vírus alterado no organismo espiritual, mas outro tipo de remédio, outro tipo de medicamento para combater e tornar imunes aos males que a baixa imunidade espiritual provoca em cada um de vós e em toda a humanidade nessa era de tantas aflições. Vejam, contra o vírus do desânimo, o medicamento é a bênção. Contra o vírus do desamor, o medicamento é o amor. Contra o vírus da desesperança, o medicamento é a esperança. Porém, amados irmãos, lembrai-vos, as vacinas humanas são ministradas por profissionais. As vacinas espirituais são auto-inoculadas. Cada um deve procurar dentro de si mesmo a sua própria vacina, pois aqui ela está. Cada um de vós deve ter consciência que necessita ser o seu próprio médico, fazer o seu próprio diagnóstico e buscar o seu próprio arsenal de medicamentos e vacinas que existe dentro de cada um de vós. Este corpo físico que todos vós escolhestes para viver neste lindo planeta, como mais um passo na evolução da vida eterna, oferece todas as condições para vos imunizar espiritualmente. Esta terra não é apenas uma escola, é também o hospital onde buscarás o medicamento que vos ajudará a passar de ano na escola. Percebam, amados irmãos, o medicamento mais claro, mais perfeito, foi nos indicado pelo próprio Mestre Jesus há 2000 anos, quando disse: amai ao Pai acima de todas as coisas e ao teu semelhante como ti mesmo. Nesta frase, que resume a amplidão do ensinamento da fraternidade, da justiça divina, estão todos os elementos para que cada um busque a sua própria imunidade espiritual. Amai ao Pai e ao teu próximo como a ti mesmo. Como podes amar ao próximo se não amas a ti mesmo? A primeira vacina, a primeira dose está em amar a ti mesmo. A exercitar a indulgência, o auto-perdão e a certeza de que, sendo indulgentes e se auto-perdoando,
é o primeiro passo para seguir em frente. Indulgência e auto-perdão não significa persistir e insistir nos mesmos erros, nos mesmos equívocos, mas é fazer a autocrítica, ser indulgente, perdoar-se com atenção, com extrema intenção. Ao fazer isso, estarão se auto-inoculando da primeira dose da vacina divina. A segunda dose é feita diariamente e deve ser recebida por vocês mesmos todos os dias. Ao amar seu semelhante, ao praticar a caridade ativa, estarão trazendo para dentro de vossos corações o amor universal, a luz dos mentores e dos amigos que vos acompanham e que só esperam um mínimo sinal, um mínimo pedido, uma mão estendida para que sejam amparados e iluminados. Atenção para vós, intenção para todos. A vacina está dentro de vós. As vacinas terrenas nos protegem o organismo, influenciam o ser espiritual? Sim, porque permitem que mantenhamos um corpo físico apto a seguir em frente. Porém, os vírus espirituais afetam o corpo físico? Certamente. E com muito mais intensidade. Quantas doenças, quantas enfermidades são provocadas pelos vírus espirituais que não são combatidos pelas vacinas que possuis dentro de vós mesmos? Depressões, loucuras, cânceres, tumores, dificuldades de locomoção, dificuldades de fala, perda da realidade, desânimos que nos impedem de continuar a vida. Exames, exames, exames no plano físico vos respondem: nada tens, estais saudáveis. O exame no plano espiritual vos dirá: estais infectados de vírus espirituais. E vos digo, irmãos, vacinai-vos. Buscai no vosso coração os elementos que vêm de Deus, os elementos que vêm dos ensinamentos de Jesus, e preparai-vos para tornar-se seres saudáveis espiritualmente e assim fortalecendo-vos fisicamente para seguir em frente na tarefa que colocastes em vossa frente, em vosso caminho, antes mesmo de aqui renascerdes. Sabeis que no momento em que decidires, que tomares a posição de serem seres espirituais saudáveis, quando optarem por se auto-vacinarem, as luzes e as bênçãos de toda uma equipe espiritual vos amparará e vos iluminará, para que os vossos passos sejam mais firmes, mais saudáveis, e que a segunda dose
seja inoculada em vocês a cada dia, no exercício do amor, da fraternidade, da caridade para convosco mesmos e para todos ao vosso redor. Sejam a luz que sois todos. Vossa luz interna é o vosso mecanismo de defesa e de imunidade espiritual que todos vós possuís. Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa saúde, brilhe o vosso amor para convosco mesmo e para com o próximo. Fiquem em paz, fiquem com Deus, que assim seja.